Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o sistema de cotagem, como funciona no AutoCAD o sistema de cotas, onde estão as ferramentas e alguns ajustes de configuração. São muitos os ajustes, são muitas possibilidades, nós não passaremos por todas elas, eu vou tentar resumir aqui para tornar a coisa um pouco mais prática. Um dos primeiros pontos que pode nos ajudar muito, a gente pode habilitar a barra aqui em cima de menu. Então, vocês podem clicar nesse botãozinho que está aqui, Show Menu Bar. Então, vão aparecer esses menus aqui. E o menu que nós vamos usar muito seria esse menu Dimension, porque aqui a gente vai entrar no local onde nós conseguimos fazer os ajustes. Como é que eu faço uma cota? Eu pego aqui, ó, esse botãozinho para cota linear, por exemplo, e existem várias possibilidades. Se você abrir aqui, você tem cota linear para cotas horizontais, cotas de linhas inclinadas, como vocês podem ver no próprio desenho ali. Essa aqui seria o desenho de uma cota que ficaria na horizontal ou que ficaria na vertical. Cotas angulares, cotas de raios e diâmetros. Então, existem algumas possibilidades diferentes. Nós usamos muito mais essa linear, essa angular e essas de raio ou diâmetro. São as mais utilizadas para essa disciplina aqui, principalmente os desenhos mais básicos. Basicamente, o funcionamento, nós vamos usar hoje a linear e aprender a configurar, mas basicamente o funcionamento delas é muito parecido, não tem tanta diferença. Basicamente, você clica no ponto inicial e clica no ponto final. Então, seleciono o comando, aqui vai me pedir no prompt, especifique o primeiro ponto da extensão da linha que eu quero medir. Então, o que eu quero fazer? Se eu quiser medir essa parede daqui até aqui, medir não, né? Colocar a cota, eu clico no ponto inicial, clico no ponto final e a cota vem. Aí eu jogo para fora, posso arrastar para fora e aí eu clico na distância que eu achei que ficou interessante. Posso digitar um valor e dar Enter e ela vai ficar com aquela distância padronizada. Aqui no caso eu vou colocar essa cota numa distância que eu acho interessante, por exemplo, aqui assim, e pronto, a cota ficou pronta. É claro que ela não está adequada, que ela não está boa ainda. É um detalhe importante. Para fazer a cota, selecione, é claro, o layer de cotas, que eu não fiz aqui, comecei errado, mas eu posso muito bem mudar, né? Então, seleciona a cota, vem aqui e muda para o layer cota. A cota ficou com um layer que foi especificado, criado para ele. Os ajustes dessa cota, aqui nós temos, olha, a linha de chamada não ficou no local adequado, seta da cota está muito grande, o texto da cota está muito grande, então nós temos vários ajustes para fazer aqui. E onde nós fazemos esse ajuste? Nós podemos vir aqui nesse botão Dimension, abrir aqui, ó, estilo da dimensão, Dimension Style. Então, quando eu abro isso aqui, eu vou trabalhar a própria ISO, que foi a que eu trabalhei, não vou alterar, porque eu não criei uma, então eu vou só modificar. Vem aqui, clico, então eu selecionei lá, Dimension Style, e venho aqui em Modify. Vou trabalhar. Aqui vocês podem ver que eu tenho várias paletas. Modificação das linhas, dos símbolos, dos textos. Então, a gente tem várias modificações que podem ser feitas, unidades, tolerância. Eu não vou passar em todas, eu vou passar nas principais. E numa ordem que é até aconselhável que vocês façam. Uma das primeiras coisas que a gente pode trabalhar, que já deu para ver naquele texto lá, que, naquela cota que não fica boa, é o tamanho do texto. Então, você pode vir aqui na opção texto e alterar o tamanho do texto. Aqui está um modelo onde vocês já podem ver um pouco da modificação que vocês colocarão. Eu normalmente não altero isso aqui, ó. O texto, o estilo do texto, vocês podem alterar clicando aqui, vocês têm a opção de mudar fonte, o estilo do texto de forma geral. Eu normalmente trabalho com o padrão do AutoCAD. O texto, tipo de cor, eu não altero, eu deixo by block ou by layer, porque é conforme o layer que eu estou estabelecendo para a cota. Posso deixar by block, que depois vai ser ajustado na plotagem. Não altere isso aqui também. O que eu altero de importante nessa paleta de texto? Aqui é o ponto mais importante, ó, tamanho do texto. O tamanho do texto está 2,5 e ficou muito grande. Eu acho que o texto ali, provavelmente, um valor interessante seria em torno de 0,3.
Então, coloco ali 0,3. E outro ponto interessante, que nós não vou mudar agora, vou mostrar lá e depois voltar aqui, seria esse offset from the inline, que é o quê? É a altura, a distância que o texto está da linha de cota. Esse espaço vazio entre a linha de cota e o texto é isso aqui. Eu vou mostrar que ele não ficou tão destacado lá na hora, o erro, mas aqui, quando eu diminuir o tamanho do texto, vocês vão ver que o texto está solto, longe da linha. Vamos dar um OK para visualizar a modificação. OK, close. Olha o que aconteceu. O texto agora ficou num tamanho mais adequado, está com um tamanho próximo ao do próprio texto dentro da planta. Mas olha a distância que ele ficou da linha. Então, isso aqui a gente corrige lá. Então, eu vou Dimension Style, Modify, e venho aqui, ó. Eu quero que essa distância, vamos colocar aqui um 0,05, um valor bem pequeno para ele ficar próximo da linha. OK. Close. Olha só, ele veio para bem perto da linha. Então, foi feito o primeiro ajuste. Feito o primeiro ajuste, agora nós temos que ver o quê? O que ficou ruim aqui ainda? O tamanho dessa seta, esse símbolo. Então, Dimension Style, Modify, e vamos aqui no Símbolos. Aqui nós temos algumas opções também, não vamos mexer em todas. A primeira delas seria essa aqui, ó, o tipo de símbolo. Pode ser aquela seta, que vocês viram lá, pode ser um tick, architectural tick, oblíquo. Então tem várias opções, essas bolinhas. O que é mais comum vocês usarem? Ou esse tick, ou a seta vazia, ou a seta cheia. Vocês podem, isso aí fica para a opção de vocês. Todos eles atendem a norma, todos esses que eu falei atendem a norma técnica. Então eu vou deixar o padrão seta cheia. Onde que é um ponto importantíssimo de mexer aqui? No tamanho da seta, no arrow size. Então, eu vou colocar aqui um tamanho próximo ao tamanho do texto, só para eu ver como ficou. 0,3. E não vou mexer nisso aqui, porque a centralização deixa nesse ponto que está. Aqui também não tem nenhuma outra alteração que seja interessante fazermos agora. Eu vou só dar OK, close, e vou ver. Olha só, melhorou muito o tamanho da seta. Ficou bem mais ajustado ao tamanho dos outros elementos. Eu até diminuiria um pouquinho mais, mas vou deixar isso para depois. Qual que é o outro ponto que ainda ficou problemático? A linha de chamada. A linha de chamada ela ficou para fora da linha de cota. Então, nós precisamos trazê-la um pouco para mais perto. Então, o que eu vou fazer? Dimension Style. E agora eu vou alterar o quê? Linhas. Ainda em linhas. Agora em linhas, né? Porque primeiro eu fiz texto, depois símbolos e agora linhas. Aqui, onde eu vou fazer essa alteração? A alteração principal acontece nesse ponto aqui, ó, nesses dois campos. O primeiro é a extensão da linha. O que é a extensão da linha? É o tamanho, tanto que a linha vai passar da linha de chamada, da linha de cota. Essa é a linha de cota. Tanto que ela vai passar para fora aqui, ó, para cima da linha de cota, é essa extensão aqui. Então, se eu pegar esse valor de 1,25 e colocar, por exemplo, 0,5, vocês vão observar que já tem uma alteração. Olha só, ela já passou um pouco menos. O outro ponto é o offset da origem, ou seja, a distância da origem. Aqui a origem é o próprio desenho, a distância que é do desenho até onde a linha de chamada vai começar. Então, esse espaço vazio aqui, ó, é medido por esse valor. Vou colocar 0,5 também, só para ver como é que vai ficar. 0,5. E olha só o que acontece. Ele já muda um pouquinho lá, ó. Diminuiu um pouquinho aquele ponto. Vamos fechar, dar OK, close. Vamos ver o que aconteceu. Ó. O que aconteceu é que ele ficou daqui até aqui é 0,5. E do centro, onde essa linha de chamada ficou aqui até lá, vai dar 0,5. O que nós temos que fazer? Um ajuste aqui, arrastando essa linha para subir. Tá vendo? Ó? E aí ele melhora um pouco. Mas você pode pensar, agora eu vou ter que fazer isso para cada uma das cotas? Não, porque olha só, se eu pegar essa cota aqui agora e deletar, quando eu faço uma nova cota, ó, desse ponto até esse ponto, olha só, ela já vem com a nova configuração. Então eu vou subindo e vendo até onde ela fica interessante. Ó. Aqui, tá vendo que a parte de baixo não muda a distância? Porque é o tanto que ficou fixo, é o offset da origem. Então essa distância daqui
até onde ela está começando aqui, ó, é 0,5. E olha que da linha de chamada para frente também, aquela linha da linha de cota para frente, a linha de chamada também não aumenta. Por quê? É o 0,5 que está passando. O ideal é que você coloque isso numa distância padronizada. Eu ainda acho que não ficou bom. O que eu faria aqui para melhorar? 0,5 aqui está muito, eu colocaria uma distância menor, talvez um 0,3. Eu ainda diminuiria um pouquinho o tamanho dessa seta e diminuiria um pouquinho o tamanho desse texto e diminuiria também essa parte de cima aqui. Então eu colocaria 0,3 nesse tamanho, 0,3 para esse tamanho e diminuiria o tamanho desses elementos. E aí eu acho que a nossa cota ficaria melhor. Vamos lá então. Dimension Style, modificar. E aí eu vou. Nas linhas, eu falei que eu diminuiria para 0,3, né? Então 0,3 aqui, 0,3 aqui. Nos símbolos, eu acho que a seta ainda está muito grande, eu vou colocar aqui um 0,2. Claro que isso aí vai do bom senso, cada um pode fazer o seu ajuste como achar que fica melhor. E no texto, eu vou diminuir o tamanho do texto também, vou colocar aqui um 0,2. Vou dar OK, close, e a minha seta agora mudou, a minha cota agora mudou, ficou com as configurações um pouco melhores. Vou apagar, e agora com as novas configurações eu faço esse sistema de cotas aqui dentro da norma, do jeito que eu configurei. Então, ó, ficou bem mais interessante. O que eu vou fazer agora? A configuração ficou pronta. Então, eu vou agora realmente começar. Agora eu vou realmente começar a cotar. Então, eu quero cotar as distâncias das paredes internas. Então, o que eu faço? Ó, vou pegar isso aqui. Eu preciso cotar dessa parede até essa parede. Eu não vou clicar. Para uma forma de padronizar as distâncias, que também funciona e fica mais simples, é fazer isso aqui. Ó. Eu pego esse ponto, arrasto para cima. Está vendo que ele me mostra a continuação? Clico daqui, venho aqui, só passo o mouse, venho arrastando para cima e marco aqui. Ó. Pronto. A cota ficou padronizada. Então, eu ficaria... Essa é a distância que eu vou usar para esse elemento. A próxima, então eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu quero medir o tamanho desse cômodo. Eu posso fazer, então, eu arrasto daqui e arrasto até e pego daqui também. Para ficar todas na mesma altura, na hora de marcar a altura aqui, você pode vir e clicar na ponta dessa outra seta aqui, ó. Pronto, as duas ficaram alinhadas. Existem muitas formas de fazer isso. Essa aqui é uma que eu gosto de fazer porque eu acho bem simples. E se você quiser marcar, por exemplo, um valor de uma cota maior aqui, vamos supor que eu quisesse marcar o tamanho do beiral. Essa cota, a norma técnica nos pede para que coloque sempre as maiores por fora. Então, você pode vir e fazer a mesma coisa. Ó. Daqui você joga para cá, daqui você joga para cá e você coloca por cima. Então, está feita a cota também desse beiral do lado de fora. E assim você faz também para todos os outros elementos que você achar que tem que editar, que tem que cotar na sua planta. Então, vou fazer aqui, ó, dessa quina, jogo até aqui, arrasto o mouse só e venho até aqui. Pronto, está feita essa cota. Vou fazer do outro cômodo também, faço a mesma coisa. Notem que ao arrastar, só passar o mouse aqui para mostrar onde é e pegar daqui, é diferente de eu vir aqui e pegar nesse ponto. Ó. Peguei aqui, ó. Quando eu arrasto, tá vendo? Por isso que eu pego lá de fora, porque se eu pego de dentro, a minha linha de chamada vai ficar presa aqui. Como essa linha é uma linha que está passando em volta, essa linha do passeio está passando em volta de toda a minha edificação, ela é uma boa linha de padrão para eu distanciar as minhas linhas de chamada aqui, para eu padronizar minhas linhas de chamada. Mas não é obrigatório. Você pode simplesmente pegar a linha de chamada exatamente do ponto onde você quer cotar, e aí você configura no Dimension Style, né? Cadê o Dimension Style aqui agora? No Dimension Style, você vai voltar aqui, ó, nas linhas, você vai mudar esse offset from origin, aumentando esse valor para que essa linha que está aqui embaixo, ó, comece um pouco mais aqui de fora. Lembrando que fazer a modificação a partir daqui, ó, no Dimension Style, você modifica todas ao mesmo tempo. Agora, se você quiser editar uma só, aí você tem que clicar sobre ela, selecionar
ir em propriedade e fazer a edição especificamente sobre esse ponto. O ajuste dessa linha de chamada, ela realmente é um pouco mais confuso. Isso aqui às vezes confunde um pouco para quem está iniciando os trabalhos com AutoCAD, mas existe uma outra opção que facilita também, que seria você fixar essa distância que está aqui abaixo. Então, essa é a linha de cota, isso aqui é a linha de chamada. Essa distância da linha de cota para baixo aqui, ó, esse tamanho da linha de chamada abaixo da linha de cota, ele pode ser fixado e aí fica um pouco mais fácil. Vou mostrar para vocês aqui agora. Então, você pode vir em Dimension, Dimension Style, modificar, e aí você tem essa opção aqui de marcar essa caixinha, ó, fixar a extensão da linha. E aí você estabelece um tamanho. Vou colocar aqui, deixar um metro, que é o padrão, só para mostrar para vocês de qual é esse local. Então, ok, close. Ele mantém fixo, se eu movimentar essa linha aqui agora, ele mantém fixo esse tamanho aqui, ó. Isso aqui desse ponto até esse ponto está com o valor de 1 unidade de medida. O que nós podemos fazer, então, para fazer esse ajuste mais fácil? Está vendo que, por mais que eu faça uma cota aqui, ó, se eu pegar desse ponto até esse ponto e for fazendo uma cota, eu posso ir andando aqui, o tamanho da linha de chamada não altera mais, porque ele ficou fixo. Ele tem, conforme a nossa configuração, um tamanho que nós estabelecemos para ele ficar aqui em cima e um tamanho que nós estabelecemos para ficar aqui embaixo. Então, o que nós temos que fazer? Só fixar um tamanho que é mais adequado. Eu sugiro uma configuração desse tipo aqui. Ó. Você não estabeleceu que para cima da linha ele tem 0,3? O ideal é que você coloque aqui para baixo, aqui o tamanho fixo também seja de 0,3. E ele vai ficar igual, tanto para cima quanto para baixo da linha de cota. Olha só o que acontece. Então, agora ele tem 0,3 para cima e 0,3 para baixo. Independente de onde você pegar no desenho, funciona. O que facilita aquela questão que eu falei para vocês, de só marcar um lugar e puxar para cima, vocês não precisam mais se preocupar com aquilo. Você pode trabalhar desse jeito que eu vou mostrar aqui agora. Então, ó, quero cotar esses cômodos. Fica mais fácil. Você vem e faz o seguinte, ó. Eu clico nesse ponto, eu clico nesse ponto. Agora, quando eu arrasto para fora, tá vendo? A linha está fixa. Ela não vai ficar presa nesse ponto de origem mais. Você pode colocar aqui. Agora você repete, faz a mesma coisa para esse lado. Clica aqui e clica aqui. Aí você vem e coloca na mesma direção aqui, ó. Então, você fica muito mais fácil. Não tem mais aquela coisa de você fazer a cota, passar o mouse aqui, arrastar para a linha de fora, passar o mouse aqui e arrastar para a linha de fora, para depois puxar. Se você fixou o tamanho da extensão da linha, isso fica um pouquinho mais fácil. Então, vocês podem escolher a opção que vocês acham melhor. Eu posso garantir para vocês que para cada situação, uma tem uma utilidade um pouco maior, então vocês podem escolher aquela que vocês acham mais adequadas e façam a cotagem da planta baixa de vocês. Bom, esse vídeo foi só para ensinar de uma forma geral como se faz as cotas, com uma configuração que eu sugiro como padrão para este desenho. E aí, agora o trabalho é com vocês. Peguem as plantas que vocês fizeram e façam a cotagem delas conforme o modelo que já está disponível no sistema do PVA-NET. Façam isso tudo aí, treinem, anotem suas dúvidas e nós nos encontramos no próximo encontro síncrono para poder discutir as dúvidas, sanar todas elas e concluir esse desenho.